noite. A gente vai iniciar uma live hoje aqui no Conselho Regional de Contabilidade para esclarecer dúvidas referentes ao imposto de renda e as principais ali, dúvidas que chegam através do Zap Leão. E aí a gente vai ter um convidado hoje muito especial, que também é membro da nossa comissão e é um cara que está ajudando muito nesse momento aí, para a gente poder levar informação a todo mundo. Galera, como o Zap Leão chega um volume muito grande de mensagem, então já peço a todos aqui de antemão, desculpa se não foi respondido ainda, mas hoje ele está comigo essa semana e logo logo vou tentar zerar o quanto antes tudo para esclarecer essas dúvidas para vocês, tá certo? Então assim, me ajudem com um pouco de compreensão aí, mas eu estou correndo aqui passando a todo tipo de dúvida aí para ajudar todo mundo. E não tem imagem, pessoal. Só não tem imagem para uma pessoa ou para todo mundo. Coloca um dedinho aí se tá ok. Coloca ok se está vendo a minha imagem. Se não, inicio de novo. Me ajudem aí, por favor. Deixa eu ver. Ninguém botou, tá ok? Tá ok. Obrigado, pessoal. Ótimo, bom saber. Só o áudio. Deixa eu tentar aumentar aqui o áudio, aqui, um pouquinho do áudio. Tá certo? Acredito que vai ajudar. E aí, meu amigo, boa noite, tudo bem? E aí, Valdemir, boa noite, meu irmão. Tudo bem? Coisa boa ter você aqui hoje, tudo ótimo, cara. A correria hoje foi muito grande, mas aqui vamos bater um papo sobre imposto de renda e tentar aí aprender com o pessoal e dar nossa colaboração pela nossa comissão, tá certo? Tava até me justificando com o pessoal porque tá com muita pergunta aqui o Zap Leão e eu não consegui zerar hoje, mas logo logo eu zero e mando para vocês presentes, viu? Você tá respondendo ao pessoal. Galera, hoje o nosso objetivo é bater um papo sobre alguns pontos, principalmente referente à despesa, né, Sermiston? Estou tentando aprender o nome do meu colega aqui. Rapaz, é como sempre assim, viu? Não tem jeito não. Tá valendo. O que importa aqui é o assunto, imposto de renda. Fluindo, tá tudo certo, viu? E a gente vai também trazer as principais dúvidas mais recorrentes do Zap Leão para ajudar vocês. E aí, coloca as perguntas de vocês aqui, que eu também vou estar olhando, vendo aqui, batendo papo aqui com o Sermerson, para a gente ajudar a esclarecer. Beleza? Sermerson, o que é que você pode falar aí sobre as principais despesas do imposto de renda? O que é que você tem visto muito no seu dia a dia referente a esse tema? Primeiro, boa noite aí para todo mundo aí que está nos assistindo, né? Para você mais uma vez, né, Valdemir? Meu nome realmente é difícil, cara. Olha, é uma complicação. É por isso que eu muitas vezes eu digo assim, rapaz, é o Rodrigues que está falando. Porque o pessoal tem dificuldade realmente, entendeu? É um nome diferente, né? E sempre vai ter esse problema. Mas enfim, boa noite para todos aí. Espero que a gente, na verdade, possa fazer uma live aqui onde possa tentar aí responder o máximo de dúvidas possível do pessoal, né? Agora, com relação à questão das despesas, né? Eu trouxe aqui as deduções do imposto de renda, basicamente, né? São os dependentes, né? Isso é uma forma de deduzir, né, o imposto, os dependentes. Muitas vezes a gente nem fala sobre isso, né? Mas os dependentes é uma forma de dedução, né? Despesas com educação, despesas médicas, pensão alimentícia, né? Despesas com saúde. Então, são despesas dedutíveis importantes para que a gente, na verdade, possa ter aí um abatimento no imposto de renda. Contribuição previdenciária também, né? Que muitas vezes a gente não fala, mas, querendo ou não, também é uma despesa dedutível, né? Com certeza. E tem um detalhe, né? Hoje mesmo chegou uma pergunta no Zap Leão que foi aí referente à questão do VGBL e PGBL, qual das duas são dedutíveis, e tem um limite também, né, da PGBL. Sim, sim. As pessoas fazem muitas vezes até confusão, né? Mas, de fato, a PGBL é que realmente te dá, né, essa dedução do imposto de renda. Já o VGBL, infelizmente, você não consegue ter essa dedução do imposto de renda. Por isso que é interessante que quando a pessoa for realmente fazer um plano de previdência privada, né, se ela faz uma declaração pela completa, é interessante que ela faça um PGBL, justamente para que ela possa ter essa dedução do imposto de renda. E o valor do abatimento está limitado a quê?
12% dos rendimentos tributáveis. Né? Então, esses são os limites Perfeito. a respeito de previdência privada. Pronto, isso é muito bacana. Uma coisa também que é muito interessante, que até está surgindo muita dúvida e muito questionamento que está acontecendo, e é um fato novo, é a questão do dependente ali, quando ele recebe auxílio emergencial, né? Eu gosto muito de contar a minha história, que minha mãe me colocou como dependente quando eu era estagiário numa empresa de contabilidade e a patroa na malha fina, por questão disso. E aí o que acontece? Que toda a renda de qualquer dependente tem que ser informada, né? Sim, sim. Emerson. E aí, isso também não é diferente com o auxílio emergencial de quem recebeu ali, está também obrigado a informar. Aí muita gente faz a pergunta se pode ou não pode excluir, o que é que pode acontecer, qual é o melhor caminho. O que é que tu considera referente a isso daí? Olha só, você não é obrigado a informar essa pessoa como dependente. Né? A pessoa que recebeu o auxílio emergencial, você não é obrigado a colocar ela como dependente. Mas se você tiver o benefício de ter ela como teu dependente, tu vai ter que ter o ônus também de informar o rendimento dela tributável. Né? Interessante que entra auxílio emergencial, pensão alimentícia que o dependente recebe, ou até mesmo o rendimento do trabalho assalariado. Então, tudo isso tem que entrar no bojo. Ou seja, tu tem o benefício de colocar ele como dependente, mas você também tem um ônus de ter que colocar todos os rendimentos que ele teve tributável. Né? Então, não tem como fugir disso. Então, assim, eu tive um caso, né, prático. Né? Eu enviei o imposto de renda de um cliente e ele simplesmente não avisou. Ele tinha um rendimento muito alto e eu nunca imaginei que a filha dele fosse receber, né, auxílio emergencial. Não imaginava. E ele não me falou absolutamente nada. Ele tem uma renda alta. E aí, quando eu enviei a declaração, aí veio lá a informação de que ele tinha que devolver o auxílio emergencial. Por quê? Porque eu informei a filha dele como dependente. Então, o que foi que eu fiz? Eu disse, cara, nós vamos ter que excluir ela, vamos ter que fazer uma retificação. Aí eu retifiquei a declaração dele, tirei ela como dependente, aí pronto. Não, sumiu completamente, né? E acaba que você não precisando pagar o DARF do auxílio emergencial, ou seja, a devolução. A devolução. O interessante sobre isso, até a Jaqueline fez essa pergunta no exato momento que você está aqui respondendo, que esse DARF é pago em parcela única, né? Uma vez ali que você informou, uma vez que você recebeu até, você paga esse DARF em parcela única ali e esse DARF volta para os cofres do Ministério da Fazenda. E assim, se você tiver alguma divergência disso, quando tiver declarado, também há os casos que as pessoas que tiveram o seu nome ali colocado numa relação de algumas pessoas que não deveriam receber, não foram atrás e acabou tendo o seu nome colocado nessa relação sem ter direito. O pessoal fizeram estelionatário aí, né? Então, se tiver decidido com você, você tem que fazer um processo, mediante até o próprio ECAC, colocar essas informações todas e dizer que você não foi o responsável por esse recebimento. Né? E ter esse cuidado da mesma forma quando você colocar o seu dependente. Tá certo? Então, tem que ter esse cuidado quando vê essa observação para que você coloque lá nos destaques essas considerações aí que são muito importantes. Galera, outro ponto também que é muito importante, está sendo muito redundante aqui no Zap Leão, é a questão das pessoas que tiveram lá os seus períodos de afastamento, né, suspensão do contrato de trabalho e redução da jornada de trabalho. E também quando as empresas dão auxílio ali, dá um auxílio para o funcionário, um auxílio a mais, sem nenhum vínculo nessa questão, né? Perfeito, ajuda compensatória. E aí acontece o fato que você vai ter 3 verbas diferentes a ser trabalhada, não é isso? Isso. Olha só, a primeira coisa que eu queria frisar aqui, sabe, certo que tem muita gente que já sabe disso, né? Mas assim, se você recebeu rendimentos acima de 22.847,76 em 2020 e auxílio emergencial, ou seja, auxílio emergencial em qualquer valor, você já tem que, na verdade, fazer a declaração do imposto de renda e devolver esses valores, né, para o fisco. Então, assim, o que é que ocorre? Esse rendimento ele é tributável, você tem que colocar lá na ficha de rendimentos tributáveis com o CNPJ do Ministério da Economia. Como é que você vai achar isso? Você vai lá na DataPrev, né? Sim, a DataPrev ela disponibilizou para as pessoas fazerem a consulta do auxílio emergencial
né, um link. É justamente nesse link que você pega o comprovante de rendimentos para que você possa, na verdade, informar de forma correta. Inclusive, se você fez alguma devolução ano passado, já vem tudo no comprovante de rendimento, bem bonitinho, o valor que você tem que informar, né? Então, você coloca lá como rendimento tributável. Aí, também tem a parte também das pessoas que tiveram redução salarial ou até mesmo suspensão do contrato de trabalho. O que é que ela vai fazer? A pessoa que recebeu o benefício emergencial e não o auxílio emergencial de 600. Então, o benefício emergencial das empresas, a pessoa tem que ir lá na carteira profissional digital e ver qual foi os rendimentos que ela recebeu, né, em 2020 a respeito do benefício emergencial, seja por redução ou seja por suspensão. Então, lá ela vai ficar sabendo exatamente quanto foi que ela recebeu. Eu tive um cliente que teve uma situação dessa e ele me mandou os prints dos valores que ele recebeu lá, né, na aba de demonstrativos, e aí eu fiz a informação. Mas o que a gente sabe é que quando for agora em abril, eles vão disponibilizar no ECAC, porque até hoje eu vi, hoje mesmo eu olhei no ECAC e ainda não tem nada de informação a respeito dos rendimentos do benefício emergencial empresa, né? Então, assim, receber... eu também acredito nisso. Oi? Eu também tinha visto falar também que ia ser disponibilizado no ECAC, eu entrei também não achei nada. Não, até agora não. Achar alguma coisa. Isso. Então, assim, a pessoa quer informar o benefício emergencial empresa, ela vai lá na carteira profissional e pega esses valores e coloca em rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica, né? Ah, e você diz, sim, aquela ajuda compensatória. Como é que eu faço para me informar a ajuda compensatória que eu recebi da empresa? Essa ajuda compensatória, você vai informar em rendimentos isentos e não tributáveis lá em outras, né? No item, se não me engano, 26. Aí você vai colocar lá na descrição ajuda compensatória e o valor que você recebeu, que inclusive deveria estar no comprovante de rendimento que a empresa entrega para o funcionário. Olha, essas colocações do Severson é muito importante pelo fato que isso, assim, a gente acha, sabe, eu percebi isso ao longo da profissão, e tudo que a gente aprende acha natural e acha que todo mundo sabe. Mas essa é a principal dúvida hoje aqui nos Apleão, é exatamente sobre isso. Eu já respondi essa pergunta umas 20 vezes já. Mas é da mesma forma que você está colocando aqui, nas suas mesmas considerações, exatamente igual, sabe? E aí um conselho que eu dou para o pessoal que vai informar. Peça a documentação para ver como está declarado esse informe de rendimentos da empresa, da ajuda compensatória, se foi informado nos campos corretos, para não dar divergência de informação. E uma coisa que também eu estava vivenciando esses dias, lá na empresa, 3 clientes caíram na malha fina em 2018. E a gente foi olhar qual foi o erro da declaração, sabe? E não teve erro nenhum. Ele apontou a divergência da base da Previdência com a base que a gente informou a declaração de imposto de renda. A gente foi conferir, as duas estavam iguais. Então, conselho para os colegas profissionais de contabilidade. Veja lá se são os clientes que tiver sendo executado, se não tem algum que já caiu na malha fina nesse mesmo erro que eu estou contando. Contei que está na live passada e hoje teve mais 2 que a gente identificou ao fazer a declaração. Então, é uma coisa que a gente vai vivenciando, eu gosto muito de compartilhar experiências reais, né? Não. E é isso que a gente vai poder construir eu gosto muito do termo, sabe, de uma sinergia coletiva da profissão. Isso ajuda muito a elevar o nível da profissão. Já temos também uma pergunta aqui, ó. Eu gosto das perguntas na hora que não tem para onde correr. Boa noite. Seu MEI opera apenas com consumo próprio. Faz a declaração anual do CNPJ. Tem algum problema ser seu dependente pelo CPF na DIF do esposo? Tem não. Tá certo? O que você acha daí, para complementar? Meu amigo, olha, tranquilo, pode, só que lembrando o seguinte, né? É importante que a gente venha frisar o seguinte: se você teve rendimentos pelo MEI, né? E passa a ser dependente daquela pessoa, significa também que você, como MEI, você teve um faturamento, não é isso? Então, se você teve faturamento, presume-se que você, na verdade, teve um lucro. E aí entra aquela questão de que você tem que realmente apurar a presunção do lucro e aquilo que sobrar você vai ter que colocar como rendimento tributável na declaração, né? Então, assim, mas eu sou dependente. Então, os rendimentos tributáveis entram também
como dependente. Então tem que ter cuidado com isso aí. Olha, isso aí, pessoal, é uma coisa interessante. É uma coisa que eu sempre faço repetição nas lives, que é o quê? Cuidado com o lastro patrimonial vinculado ao lastro financeiro, se realmente está tendo essa capacidade de acompanhamento da evolução da situação na declaração de imposto de renda. Né? É uma coisa que muitas declarações já peguei errado e tenho sempre cuidado de analisar esses pontos específicos. Tá certo? Deixa eu ver aqui mais uma pergunta aqui. Um colega está pedindo para a gente falar sobre Bolsa de Valores, é o Toninho Rodrigues. Cara, deixa eu te pedir para a gente abordar isso na próxima live, porque é um assunto muito específico e é um assunto que ele é delicado de cada situação. E aí eu vou trazer alguns casos reais para ti, que eu estou vivenciando hoje, e eu vou poder te abordar melhor. Tá certo? Então, terça-feira que vem eu abordo isso com vocês. Se tiver alguma dúvida, manda no Zap Leão que eu vou te ajudar hoje. Tá certo? Eu já te auxilio já. Nosso contador 2019. Tive um caso com um cliente que ganhou abaixo de 28.559,70, que é lá a obrigatoriedade. E ele fala, e mesmo assim gerou muita multa na declaração de 2020. Olha, se ele gerou multa, então ele estava obrigado por algum outro motivo. E aí pode ser o quê? Rendimentos isentos não tributáveis superior a 40 mil, né? Patrimônio superior a 300 mil, aplicação em bolsa de valores, né, que eles possam ter, ou, o que mais? Deixa eu ver. Venda de algum imóvel, algum ganho de capital que ele realizou, você tem que analisar as outras circunstâncias que tornam ele obrigado, né, e que ele não prestou a informação na declaração de imposto de renda. Com certeza deve ter alguma questão nesse sentido que possa gerar na multa. Tá? Se você quiser compartilhar lá no Zap Leão, eu analiso e tento te ajudar nessa situação. Seria bom até ele dizer que espécie de multa é essa, né? Que foi cobrada, né? E ver também lá no ECAC, né? Também. A nossa vice-presidente, Augusta, até falou aqui embaixo. Gerou multa por quem entregou a declaração? Acredito que sim, Augusto, pelo que ele colocou aqui, né? Mas vamos esperar dar mais informações que tenta trazer mais algum assunto nesse sentido, Uma declaração, né? em atraso, que você está falando aí, né? Não está em atraso, não entendi. Isso é de declarações passadas ou é desse ano? Não entendi. Não, de 2020 ele falou. Ah, sim. Entendeu? Em atraso, provavelmente. Ele deve ser. Provavelmente pode ser. E ele estava obrigado por outro motivo, né? Sim. Ó, multa por atraso na declaração. Sim. Grande. Verifica essas informações da obrigatoriedade e vê se eles se enquadram em algum desses outros itens que eu falei. Que muito provavelmente deve ser por isso que ele gerou a multa. Tá certo? Então tem que ter esse cuidadozinho aqui, ó. Tem outra pergunta aqui, o contribuinte paga imposto sobre o auxílio emergencial e devolve o valor bruto recebido? Rapaz, o que você acha, Sérgio? Eu não estou encontrando a pergunta aqui, como é que é? O contribuinte paga imposto sobre o auxílio emergencial e devolve o valor bruto recebido? A pergunta é essa. Contribuinte, estou vendo aqui. Ele está perguntando... Contribuinte paga imposto sobre auxílio emergencial e devolver o valor bruto... Sim. Ah, sim, eu sei, eu estou entendendo isso aí que ele está dizendo. É porque o que é que ocorre? Isso aí, na verdade, é uma falha na lei, né? É uma falha na lei. Porque, veja bem, a renda, você é tributado pela renda. Então, se você vai devolver toda aquela renda, como é que você pode ser tributado? Então, assim, a Instrução Normativa 2010 agora de 2021, número 2010 de 2021, ela traz essa discrepância, uma coisa que não tem lógica. Como é que você vai cobrar? Tributar uma coisa que vai ser devolvida, né? Mas, infelizmente, é lei e a gente vai ter que seguir. É uma coisa interessante que você está colocando, porque imagina o seguinte, é uma renda, não deixou de ser renda, porque você recebeu o Ministério da Economia e pela essa situação específica, ela é uma renda de fato, e é uma renda tributável, porque está nesse informe da Receita Federal que ela deve ser tributável. Então, assim, mas se você ultrapassou o limite lá, né, dos 22 mil, e até a Augusta botou aqui novamente aqui o limite, R$ 22.847,66 durante o ano, e ganhou até mais, ganhou 60 mil no final do ano, né? E recebeu o auxílio, você informou,
é porque se soma, é rendimento tributável. E a sua penalidade por ter recebido esse auxílio e não ter devolvido logo, é somar a base de cálculo e não ter que devolver essa situação. Tá só que por uma penalidade, né? Exato. E é legal que assim, ó, é legal não, né? A lei diz, né, é legal, que o imposto de renda, ele é um imposto que incide sobre a renda ou aumento patrimonial. Se você teve renda, então ponto. É o fato gerador desse imposto, é oferir renda, tá certo? E renda sobre aquela base de cálculo denominada, né? Essa é a situação que é bem específica, que a gente tem que ter atenção. Tem mais umas perguntinhas aqui, deixa eu ver aqui. Eu penso que foi na declaração de 2016, da renda de 2015, porque a Receita, mas o sistema da Receita, se o Instagram me ajudar, eu respondo. Mas o sistema da Receita diz que foi prescrito. Se for de 2015, não. 2016, a multa de 2016 não está prescrita, não. Porque ela é devida no ano de 2016, então está dentro de 5 anos ainda, né? Então pode ser cobrado por isso. Agora, o estranho é que ele vem vinculado à declaração de 2020. Eu nunca vi isso acontecer, não, para falar a verdade para você. Tu já viu? Mas, Valdemir, ele está aí, ó, ele está dizendo que a renda, que eu entendi, que é a declaração de 2016, ano base 2015. Era então, se for 2015, realmente pode ser que tenha prescrito mesmo. Entendeu? Porque é de 2015, não é de 2016, né? Mas pronto, ó. É o legal da live, que aí dois colegas têm opinião diferente, mas que a gente tem que pensar. Eu, na minha opinião, pelo fato que é 2016, a multa foi gerada em 2016, questão dessa, que é o ajuste anual, ela ainda continua sendo devida por 5 anos. Mas o Sermerson acha que não. Eu aconselho que você fique com um processo, né? Você pode ficar com um processo para pedir a exclusão da multa, alegando esse prazo prescricional. Lembrando que toda multa, toda penalidade, todo débito da Receita Federal, quando está lá, ele não zera automaticamente. A gente geralmente tem que estar com o processo para ter esse pedido lá anulado, né? Ter a cobrança anulada, quando você entende que foi prescrito. Né? Então, cuidado nesse momento. Não, Valdemir, mas assim, realmente eu não tinha percebido que foi lançado em 2016. Então, se foi lançado em 2016, então eu estou com você. Então, estamos juntos. O Jackson Contador, tá dizendo só, bem imóvel adquirido com o cônjuge, declarado em separado. Daí a declaração é separada. Como deve informar? Olha só, a gente informa 50% para o marido e 50% para a esposa. Né? A gente pode fazer essa divisão. Ou então... Até porque as rendas devem se somar, né? Oi? Até porque as rendas tem que se somar para dar ao laço financeiro, né? Isso. Então, assim, é uma situação que é muito particular, de fato. Isso tem que ser analisado. Geralmente é importante que se coloque, que cada um faça a sua, justamente como você falou. Porque se fizer em conjunto, aí o imposto vai lá para cima, aí não vai valer a pena. Olha, tem uma pergunta aqui, até que eu compartilhei no grupo, e ela fez uma pergunta que eu estava até analisando agora, que eu não respondi pela foto dela, que eu achando ela parecida. Quais cuidados devemos ter na declaração de pessoas que foram candidatos políticos em 2020? Olha, que a pessoa que foi candidato, eu não vejo problema nenhum, não. Certo? Tu vê algum problema, Sérgio? Olha, é o seguinte, a pessoa foi candidata. Quando ela é candidata, ela tem que fazer lá na Justiça Eleitoral, ela rola os bens que ela teve, né, naquele ano, de 2020. Não é nem de 2019. Vamos pegar aqui a eleição de 2020. Então ela vai fazer o registro da candidatura e vai lá, coloca os bens que ela tem e tudo. Né? Agora, a Justiça Eleitoral ela envia essas informações para a Receita Federal sabe. Só que é aquela questão, se ele, na verdade, não teve rendimentos tributáveis em 2020, ele não tem que se preocupar. A não ser que os bens dele tenham, na verdade, sejam superiores a 300 mil, a soma dos bens e direitos dele. Aí sim, aí ele vai ter que, na verdade, declarar a declaração do imposto de renda. Então tem que ter só esse cuidado com aquilo que foi declarado no registro da candidatura para a Justiça Eleitoral em 2020, com o que vai declarar realmente em 2021, referente ao ano base 2020. Galera, deixa eu dizer uma coisa e repetir assim, de uma forma bem carinhosa com vocês.
a declaração anual de ajuste das informações fiscais do imposto de renda de pessoa física, ela está lá enumerada daquelas informações que a gente sempre fala, tá certo? Se você quer até conferir isso, está na live passada que eu fiz com o Levi, e eu posso até colocar num post de descrição depois para colocar pelo conselho. O fato de você ser empresário, o fato de você ser candidato, que é uma coisa muito particular, que acaba nos gerando uma certa insegurança, né? Não torna a obrigatoriedade nesse sentido. É como o Sérgio falou, a não ser que eu tenha um patrimônio superior a 300 mil reais, ou tenha uns rendimentos de 28.500 e poucos reais, dentre outras situações que a gente conhece. Então, assim, fique despreocupado. Se ele foi candidato, recebeu doações do candidato, ele tinha um CNPJ para receber para isso, né? E o colega contador, com certeza, deve ter feito a declaração dele o TSE, referente a essas informações. Então, assim, fica tranquilo referente a isso. Quando eu falei que eu não vejo nenhum problema, eu falei de quê? Não tem vínculo, entendeu? Essas informações no sentido de ter que informar uma coisa bem específica, bem detalhada, por questão que ele foi candidato. Não é? Isso. É porque ele não. É tudo no CNPJ, né, do candidato. Então, às vezes, a pessoa fica pensando assim, poxa, o cara recebeu, sei lá, 100 mil de doação, recebeu 300 mil, né? Ou seja, a pessoa faz um mundo na cabeça, acha que realmente tem que declarar isso daí. Não, mas essas doações foram para pessoa jurídica que foi aberta para a campanha eleitoral do ano 2020. Então, não tem que se preocupar. Se preocupar, de fato, é com o que ele declarou no registro da candidatura. Se tem bens acima de 300 mil, meu irmão, é bom dar uma declarada nesse ano, mesmo que não tenha rendimentos tributáveis acima de 28.559,70. Até porque o patrimônio acima de 300 mil já se torna obrigado, né? Pode ser o único bem que você está obrigado. E o bom da declaração, eu gostei de frisar, e eu falo isso no tom de brincadeira, é só, o imposto de renda não quer saber a sua idade, não. Você pode ter um ano de idade, mas se você tem um patrimônio superior a 300 mil, meu filho, ele quer conhecer você mais especificamente. Seu amigo do peito. Ele não dispensa nem quem morre, né, cara? Esse ano eu fiz uma declaração de imposto de renda de um cidadão que faleceu agora, no começo de 2021. Tive que fazer, na verdade, a declaração referente ao ano base de 2020, tranquilo, normal, da mesma forma como eu venho fazendo. Exatamente. Ó, o Tadeu, ele tá falando assim, ó, minha esposa recebeu auxílio emergencial. Se eu colocá-la como cônjuge, será que eu terei que devolver o auxílio? O valor recebido? O que é que você acha? Minha esposa recebeu auxílio emergencial. Se eu colocá-la como cônjuge, será que eu terei que devolver o valor recebido? Olha, você só vai, você só vai devolver esse valor se você, na verdade, teve rendimento tributável de 22 mil, acima de 22.847,76. Se você teve rendimentos acima disso e recebeu auxílio emergencial, mesmo que tenha sido a sua dependente, com certeza você vai devolver. Na hora que você for, não, nem se preocupe, não precisa nem você ir atrás de imprimir o DARF. Junto com o recibo vai vir lá o DARFzinho no valor exato que a sua esposa recebeu. Então, meu conselho, não coloque ela como dependente, porque se você colocar ela como dependente, só se valer muito a pena colocar. Né, com os gastos que ela tem, uma declaração completa, eu fico até calado. Não sei, você tem que fazer, tem que ver e simular. Mas geralmente não vale a pena colocar quem recebeu o rendimento tributável. Vai ter que devolver o auxílio emergencial, infelizmente. Agora, se de fato você não recebeu acima desse valor, 22.847,76, então fique tranquilo que não há o que se falar em devolução. Olha, tem uma pergunta aqui que é bem interessante. E ela é aquela tipo de pergunta, se você não tiver atenção a ler, você acaba passando a informação. É a Vera, ela botou assim, então, Augusta, se os rendimentos tributáveis do contribuinte com o auxílio for 24.847, o valor do auxílio foi 4.000. Espera aí, o bicho subiu aqui. Então, o que vai ser devolvido ao auxílio é só 2.000? Não, Vera. Só se o valor de outros rendimentos tributáveis dele for superior aos R$ 22.847,79. Aí ele vai ter que devolver. Não é, Sérgio? Não é. É porque assim, ela tá querendo, ela tá achando que de repente vai haver tipo um abatimento aí, né? Mas não.
se teve um rendimento de 24.847, como ela está dizendo aí, acabou-se. É informar também o rendimento tributável do auxílio emergencial e na mesma hora vai devolver todo o valor que foi recebido. Não tem para onde correr, eles não vão deduzir isso. O nosso amigo aqui, Tatácio Mesquita, Meu Tatácio que era até Tatácio que era até delegado do conselho, um cabo gente boa demais, até desajudando aqui, ó. Mas se o candidato que declarou tem informar na sua declaração o que ou qualquer outra pessoa que doou, porque faz parte do seu patrimônio. Perfeito. Se faz doação para candidatura de partido político, tem que fazer dessa forma mesmo. Não é? Sim, sim. Olha, o candidato que doou tem que informar na sua declaração ou qualquer outra pessoa que doou porque faz parte do seu patrimônio. Olha, eu já vi essa situação. O que é que ocorre? Né? Um forte abraço aí para o Tatácio Mesquita, porque esse homem é um professor, viu? É um professor, é um cara fora de série. Né? Boa. Nos ajudou muito na contabilidade eleitoral em 2020, o cara fora de série. Enfim, o candidato ele fez doação para uma outra pessoa, ele, pessoa física, fez doação, então ele, na verdade, tem que declarar um imposto de renda. Ele, pessoa física, entendeu? Se ele fez doação, mas se ele pessoa jurídica, da campanha, fez doação para um outro candidato ou para o partido, ele não tem obrigação por isso. Ele tem obrigação se ele, como pessoa física, fez uma doação para uma outra pessoa, um outro candidato, entendeu? Aí ele fica na obrigação. E aí as outras pessoas que doaram, qualquer outra pessoa física que tiver feito doações, né, para um candidato, até o limite de 10%, que tinha que ser, né, dos rendimentos de 2019, tem que, na verdade, fazer a declaração do imposto de renda. A pessoa física que doou. Perfeito. É exatamente isso. Sem nem o que acrescentar, não. Cara, eu gosto muito de fazer essa live no conselho, porque tem muita coisa que nos gera mesmo um pensamento de reflexão. Como essa daqui do Henrique, ó. O auxílio emergencial, a mãe se cadastrou e colocou a filha como dependente para receber o auxílio. Sendo que a dependente anualmente entra na declaração do pai. A mãe não faz a declaração. O que fazer? Olha, sendo bem claro aqui, é uma incongruência, né? Mas a legislação não veda. É colocar a filha como dependente lá. E eu não entendo como haver uma devolução. Tu entende? Olha, aqui ela está dizendo ela tá dizendo que a mãe cadastrou a filha como dependente para receber o auxílio, porque na hora lá todo mundo tem que fazer esse cadastro, né, do auxílio emergencial e colocar os dependentes e tudo. Mas aqui do lá, na minha concepção, é auxílio emergencial. A partir do momento que ela passa a ser dependente do pai no imposto de renda, aí é que o bicho vai pegar, porque quando ela for informada no imposto de renda do pai, a Receita Federal vai, com certeza, na minha concepção, pedir a devolução do auxílio emergencial. Entendeu? Isto é, se o rendimento do pai for acima de 22.847,76. Eu acredito que vai. Por quê? Porque ela vai estar na dependência do pai e a filha, no caso, recebeu esse auxílio emergencial. A não ser que não foi no CPF da filha. Agora que eu estou entendendo. Então quer dizer que foi a mãe que fez o pedido e não a filha. Se não... Foi a mãe. Então pronto. Foi a mãe. Então pronto. Então acredito que não vai dar problema não. Vai não. Entendi agora. A legislação não abrange, ela não abrange esse sentido especificamente. Então eu entendo que se não tem na lei, não tem como o fisco cobrar, né? Não é, porque eu entendi que foi a filha que se cadastrou também no CPF dela, assim, ela pediu um benefício. Não, mas ela entrou somente como dependente da mãe. Então, show de bola. Foi exatamente o que tu falou há pouco tempo. Ó. O nosso colega aqui, profissão também, ele colocou assim, ó, a Helenite Braga. Se a pessoa morreu este ano, declara como espólio ou não? Não, faz a declaração normal. Ano que vem que você vai fazer a declaração de espólio. É como eu fiz esse ano, né? Que eu falei nesse instante, né? Eu fiz a declaração normal do falecido. Olha, a Vanessa, ela colocou aqui, ó, no consórcio contemplado, o valor do recebimento de compra e venda é de R$73 mil. Porém, o valor para ser lançado agora como veículo seria o valor total do informe,
que inclui o lançamento e no próximo ano. Vanessa, a tua pergunta ficou um pouquinho confusa, mas olha se eu entendi bem e tu me confirma depois aqui embaixo. Se eu tenho uma carta de consórcio e fui sorteado no valor total, tá certo? Mas eu tenho que pagar essas prestações futuras, então você só informa o valor que você tem pago até o momento, independente se você usou ou não. Mas esse fato gerador tem que ter acontecido em 2020, não em 2021, tá certo? Mas é uma suposição. Se você pegou a carta em 2021 e comprou um carro, tá certo? Ou sacou esse dinheiro, você vai informar o valor do carro lá, o valor que você pagou até agora no consórcio. E a diferença você deixa como financiamento. Porque esse dinheiro não é seu ainda. Ele é apenas um recurso que lhe está à disposição. Tá certo? O que você acha, Sérgio? É isso mesmo, meu irmão. Carimbado, ó. Olha, tem uma coisa que eu queria trazer para cá que eu achei bem interessante. Ó. Uma pessoa hoje perguntou o seguinte, e eu não passo para essa situação, mas eu tenho um entendimento, eu queria saber o teu entendimento. A pessoa vai declarar o imposto de renda da pessoa física, tem a parcela que a empresa paga lá do plano médico dela e tem a parcela que ela paga do plano médico. Detalhe, ela não está conseguindo acessar essa informação do plano médico da parte dela, e aí ela quer declarar de maneira completa, porque já está melhor mesmo a maneira completa para ela, e não quer ir mais atrás, ela não quer perder tempo com isso, sabe? Ela me perguntou o seguinte, se ela acha que teria algum problema nessa situação. O que é que você acha dessa situação, certo? Meu amigo, vai ter problema, né? Porque assim, olha, a declaração ela tem que ter uma informação exata, entendeu? Você tem que fazer as coisas com exatidão com o imposto de renda, né? Porque os planos de saúde têm lá, né, as suas declarações que a DEMED, né, e também tem toda uma informação que vai para a Receita Federal a respeito daquilo que tu pagou para o plano de saúde. Então, assim, com certeza vai dar problema, porque tu vai estar aproveitando uma despesa que realmente não foi sua, entendeu? Então você tem que saber exatamente quanto foi que você pagou para que aquele valor seja dedutível, porque senão vai dar problema, não tem como. Com certeza vai ter problema. Então é melhor ter a informação completa e exata para poder fazer imposto de renda. Não dá para fazer no chute. E até um detalhe que a legislação ela coloca uma penalidade pela divergência de informações, né? Tem essa penalidade da declaração. E aí vai ficar a informação incongruente, então pode ter uma penalidade possível nessa questão. Olha, Sérgio, a Pera também está fazendo outra pergunta aqui muito boa. Colegas, um estrangeiro residente, acho que ela colocou residente no Brasil, tem um patrimônio no Brasil, ou não residente, deve ser não residente, né? E tem um patrimônio no Brasil superior a R$300 mil. Está obrigado a declarar? Olha, meu irmão, vou te ser muito honesto, tá bom? Porque aqui está dizendo o seguinte, ó, estrangeiro residente tem patrimônio no Brasil superior a 300 mil. Olha, eu acredito que se ele, na verdade, se esse patrimônio dele está no Brasil, a não ser que ele, na verdade, já tenha feito a declaração de saída definitiva, né? Se ele tem, na verdade, a declaração de saída definitiva, eu acredito que ele não tem a obrigação de declarar, né? Mas se ele não tem a declaração, não fez a declaração de saída definitiva, muito provavelmente não, vai ter que declarar. Essa informação é que ela tem que pegar primeiro, né? Agora, sim, isso para mim ainda é um pouco subjetivo. A gente teria que, na verdade, aprofundar mais. Eu sei do seguinte fato, se ele for residente, ele já está obrigado a declarar. E se ele tem um patrimônio desse, ainda mais que ele tem a obrigação de declarar. No caso que ele não se ele não for residente aqui no Brasil, como é o caso que ela está colocando, é um caso que eu nunca peguei e nunca tive observação, me gera curiosidade. Com a fundamentação que eu tenho até aqui, da legislação, eu acredito que não, porque ele já informou na declaração de saída definitiva. Agora, se ele vem, se ele vai, o que acontece esses perâmbulos aí, tem que ter um pouquinho de cuidado. Se você puder complementar mais a informação, a gente pode tentar te ajudar mais e colocar lá no grupo da comissão, né? A gente debate e chega a uma conclusão referente a isso, né? Beleza? Vamos ver aqui mais uma pergunta aqui, peraí. Vamos colocar
Declara- Declarações. Declaração de ação, eu peço aí, Jorge, que você espera a próxima live, que é um assunto bem particular, a gente vai tratar só sobre isso na próxima live para ajudar vocês. Tá certo? Tem outra pergunta aqui do Henrique. No caso da pergunta acima da mãe, que colocou a filha como dependente no auxílio, ela recebeu dobrado, mas o informe veio o total no CPF da mãe. Quando tento listar um informe no CPF da filha, não consta. Não vai constar, porque ela é chefe de família. Quem é chefe de família é a mãe dela, não a filha, entendeu? Foi o que o Sérgio tinha colocado muito bem anteriormente. Vai exatamente nesse sentido. Jorge, a live sempre fica salva para deixar disponível as informações pro pessoal, tá certo? Outra pergunta aqui também. Boa noite, pessoal. Temos um cliente de imposto de renda estrangeiro. Em 2020, recebeu o equivalente a R$ 600 mil de herança de seu pai, que é residente na Alemanha. Este dinheiro serviu para comprar uma casa de 1,5, deve ser 1,5 milhões É milhões. aqui no Brasil. Olha, rendimento recebido do estrangeiro através de doação. Ele tem que declarar isso aqui. Não tem como não declarar, tá certo? Até mesmo porque o valor já é muito superior, né? E o fato. Tem alguma observação sobre isso aqui, Sérgio? Eu sempre estou lendo aqui, porque assim, eu só consigo entender assim, lendo mais profundamente. Ó, temos um cliente estrangeiro, certo? Essas questões é o que eu sempre pergunto, né? Esse cara, ele tem residência no país ou não tem? Entendeu? Ele é residente do país, ele é residente. Oi? Ele é residente aqui, pelo que ele falou. É residente, né? A dúvida dele é que o pai dele, que mora na Alemanha, deu... Tem que declarar, cara. Tem que declarar aí, com certeza. Sem dúvida. Agora, sim, se é doação, é bom ter o documento comprovando que é doação e você colocar no imposto de renda recebimento como doação, tá certo? Vai estar isento de imposto de renda, né? Tem uma complicaçãozinha que o dinheiro vem de fora, então tem que ter essa atestado, a legislação deixa brecha, mas vai lá pagar o ITCMD, né? Que é o Imposto sobre Transmissão de Bens e Doação, né? E a compra do imóvel é independente se ele compra com dinheiro, da situação ou não. O patrimônio também superou muito superior a R$ 300 mil, né? Isso. A Vera colocou aqui, ela complementou, colegas, ele não é residente. Olha aí. Olha, se ele não é residente, então caiu na situação que o Sérgio falou, né? Então, ele já deve ter informado na declaração de saída definitiva do país. Então, não precisa, né? Mais informar. Essas questões é que tem que realmente ser esclarecidas, né? O nosso amigo aí, professor.br, é gente boa esse cara, mas então alô a ele. Acho muito legal aí o personagem que ele faz, é um contador, um colega, um cara sensacional. Professor, operação com day trade. Deixa para a próxima live, que é muito específico, que a gente vai passar muito tempo só conversando sobre isso. Mas manda nos Leão, a gente vai ajudar, tá certo? Day trade. O pessoal tá muito viciado em day trade, viu? Rapaz, é porque o negócio é bom, viu? Day trade, na verdade, e outro, é um nível avançado, né? É uma coisa também que tem muitos meandros, né? A gente tem que trazer uma live específica realmente, né? Quando se fala de ações, principalmente day trade, né? O Dailson, Dailson contador, ele tá falando como declarar sendo que seu pai não tem CPF no Brasil, né? Dailson, sinceramente, eu nunca fiz e assim, eu nunca passei. Faz o seguinte, por favor, manda essa pergunta lá no Zap Leão que eu vou pesquisar e eu te respondo por segurança com base legal, porque eu te responder aqui vai ser só na base do achismo, e assim, eu não vou fazer isso de maneira nenhuma, tá bom? E aqui a Vanessa, e como eu defino a obrigatoriedade de declarar do aposentado que trabalha. Separa um valor de isenção acima de R$ 40.000 e os rendimentos tributáveis acima de R$ 28.500. Vanessa, esse aqui é o caso do cara que trabalha e tem um rendimento de aposentadoria lá
que ele tem 65, tem mais de 65 anos de idade, entendeu? Se for esse caso, o valor lá de R$ 1.913 e alguns centavos, você pode multiplicar esse valor especificamente. Na declaração desse ano já vem com essa novidade, que ele lhe mostra qual é o teto que você pode colocar como isento. Você vai declarar lá outros rendimentos que ele recebe de outros vínculos empregatícios, de outras remunerações, ou até mesmo da própria aposentadoria, você vai continuar informando os rendimentos tributáveis. Sem problema nenhum, e gerar imposto a pagar, se a base de cálculo chegar àquele limite, você vai ter que pagar. O fato de ser aposentado é o mesmo fato de uma criança com ano de idade, não isenta ela de pagar imposto de renda de maneira nenhuma. Tá bom? Não é isso, Sérgio? É que os informes, na verdade, né, eles sempre vêm junto com o 13º, né? Os informes dos rendimentos isentos, né? E aí o que acontece? Você simplesmente coloca lá o valor total e aí o sistema automaticamente coloca o valor da parte que é o 13º que o sistema está pedindo agora, né? Não sei se é mais ou menos isso que ela está perguntando. Mas, de fato, é 22.800 e tanto que é isento. O resto é tudo tributável, né? Entendi. Olha, tem outra pergunta aqui. Tem muita pergunta de estrangeiro, pois a Elisângela está falando assim, ó, se ele não for residente no Brasil e não está legalizado no exterior e temos um patrimônio no Brasil acima de R$300 mil, como declarar? Olha, não declara. Ele está residente aqui, ele não está fazendo operações aqui, especificamente de remuneração. E lembrando, pessoal, que o imposto de renda ele incide sobre a remuneração e não sobre o patrimônio especificamente. Tá certo? Então tem esse cuidado. Eu gosto muito de falar assim, olha, qual é o fato gerador daquele tributo? Então, sobre o fato gerador do tributo que você tem que ter a observação. Tá bom? Então, assim, não tá. E ele não é residente, ele não tem CPF, ele não tem vínculo, então não tem como você informar. Vai ficar os informes só no cartório, que ele é o dono daquela propriedade. Não, e aí outra, o que tem basicamente essa questão de ter feito a declaração de saída definitiva, né? Se ele fez a declaração de saída definitiva, né? Mas não está legalizado no exterior, não importa. O importante é que ele fez a declaração de saída definitiva. E ela falou assim, olha, ele nunca residiu aqui, ele nunca tem nada aqui, compra as coisas de fora. Então, assim, vai declarar como? Não tem como você declarar. Né? Você precisa de um CPF para fazer a declaração de imposto de renda. Se você não tem um CPF, você não tem como declarar. Entendeu? Então, não vai para dentro da obrigatoriedade da declaração de imposto de renda da pessoa física. A Simone Alves, ela fez uma pergunta aqui muito boa, e assim, que vai acontecer em muitas situações. Ó, o MEI precisa declarar o imposto de renda que depois faturou lá no MEI R$81 mil no ano, que é o limite dele, né? E recebeu auxílio emergencial. Essa é uma pergunta muito boa. O que você acha dessa resposta aí, Everton? Olha só, primeira coisa, aquilo que eu falei, né? No início. Você vai pegar o teu faturamento de 81 mil, você vai fazer a dedução das tuas despesas, e aí você vai obter o quê? O lucro. Desse lucro, tu vai aplicar lá a alíquota de presunção, que 8% para comércio, 32% para prestador de serviço. E aí, quando tu achar esse rendimento que é isento, né? Aí o que sobra é rendimento tributável. Se os rendimentos tributáveis que está sobrando for superior a 22.847,76 e receber o auxílio emergencial, vai ter que devolver. A não ser que tudo que você recebeu aí com relação ao MEI é lucro. Como assim, Semerson? Se de repente você faz uma escrituração regular, né? Se a empresa faz a escrituração regular, ou seja, tem toda uma escrituração reguladazinha, beleza? Ou seja, tudo que vier é lucro. Então você vai ser um rendimento isento, né? Há quem diga, né, que realmente rendimento isento entra, mas não. A IN que saiu agora em 2021, a 2010 agora de 2021, ela é clara. É rendimento tributável e acabou-se. Entendeu? Então, vê essas questões aí. Se for acima de 22.847,76 e recebeu auxílio emergencial, vai ter que devolver. Mas, para isso, antes tem todo um cálculo, como eu falei. Receita menos despesa, acha o lucro, acha também a presunção do lucro,
o que sobra é rendimento tributável, aí que você vai achar realmente se esse valor, juntando com o auxílio emergencial, é tributável ou não. É por aí. A Vera, ela tá colocando um aspecto aqui, ela vem falando sobre o estrangeiro, sabe? Ela falou assim, o estrangeiro tem CPF. Ora, se ele tem CPF no Brasil e ele não é residente, então, independente se ele é residente ou não, ele tem um CPF e tem um patrimônio, então ele está obrigado, tem que declarar. Ponto. Valdemir, e a remuneração dele? Vem do exterior, entendeu? E a remuneração dele para esse patrimônio vem do exterior. Todo doente ele tem que legalizar essa remuneração dele, Vera. Tá certo? Se você puder até detalhar isso melhor, essa situação, manda pelo Zap Leão que eu vou até zerar. E, ó, para reforçar, pessoal, o Zap Leão tem muita pergunta, entendeu? Assim, não tem questão de dia. Então, assim, eu dou pergunta de ontem para responder. E hoje o dia, eu sou bem sincero com todo mundo. Foi muito tenso, foi muita demanda, questão da pandemia. Então, tem que socorrer os clientes em tudo. Então, estou me dedicando ao máximo. Tá comigo. Eu vou ficar aqui até mais tarde, depois da live, para tentar zerar esse negócio hoje. E amanhã eu vou mandar o meu coleguinha aqui, o Sérgio, que eu ficar se divertindo aí, com as perguntas aí. Tá bom? Então, assim, vou tentar, de fato, zerar a qualquer custo hoje isso, para poder ajudar todo mundo nesse sentido, tá bom? Então, assim, o normal é que ele todo dia esteja sendo respondido tudo. Mas há situações que, às vezes, o dia a gente tem imprevisto e não consegue. Mas o objetivo é esse, entendeu? Lembra, pessoal, você tem uma comissão do conselho voluntária para que a gente possa ajudar todo mundo e dar visibilidade nessa profissão. É tanto que no mensagem do texto lá, tem uma mensagem dizendo o quê? Olha, ficou com dúvida, busca um contador. Mas se a gente é contador e contador, então a gente vai se ajudar e vai aprender até responder. Então, tem um pouquinho de paciência nesse sentido, tá bom? Agradeço muito a compreensão de vocês. Sérgio? Valdemir, é isso mesmo, cara. E eu tô vendo aí que as perguntas, né, agora estão muito focadas no auxílio emergencial, né? Muitas perguntas. No auxílio do bem, né? Que aí o Sérgio, galera, ele falou até no começo, eu acho que é Angelim. Então, a live vai ficar salva, e bem no comecinho o Sérgio explicou divinamente bem sobre isso, sobre cada etapa, como informar. Então, daqui a pouquinho, a gente está com 8 minutinhos aqui para trazer mais. Esse vai ter essa resposta exata. Tem no site, velho, e tem aqui no Instagram também o número. E tá também nos stories do Instagram do Conselho o número do Zap Leão. Eu não sei decorar, vou ser sério contigo. Eu tô mais ruim de decorar ultimamente. Ô Valdemir. Olha. Sim. Não, pode falar. Você. Pronto. Gente, como eu falei, né? Com relação à questão do benefício emergencial, só dando uma pincelada bem rápida. Benefício emergencial, gente, você vai lá pegar naquele link lá do DataPrev, onde se faz a consulta do auxílio. Não, desculpa, benefício emergencial CTPS digital, certo? Você entra lá na CTPS digital, vai estar lá os valores, pega esses valores lá na CTPS digital, porque no ECAC só vai vir talvez em abril. E aí, se quer fazer logo, pega a CTPS, faz, coloca como rendimento tributável, o CNPJ ou CNPJ do Ministério da Economia. E a parte que foi paga de ajuda compensatória da empresa, essa parte tem que ser informada em rendimentos isentos e não tributáveis lá no item 26. Você coloca lá ajuda compensatória e coloca o valor que a empresa pagou. E a questão da redução, né? A questão da redução é aquilo que a gente acabou de falar, tanto a redução como suspensão. Está lá na carteira profissional, dá uma olhada, puxa os valores e coloca como rendimento tributável. Perfeito. Ó, a Augusta até colocou aqui o número do Zap Leão novamente para você, se decorar e mandar a pergunta. Tá bom? Eu estava até respondendo aqui também uma pergunta de um, não sei se é um colega ou se é apenas uma pessoa perguntando essa informação, e nem aqui do Ceará eu acho que ela tem números até de São Paulo e todo canto do Brasil, que eu tinha dúvida aqui. Pessoal, qualquer bem que você tenha, tem que ser na relação de bens e direitos, desde uma aplicação na Bolsa de Valores, uma aplicação em PGBL, em VGBL, certo? É lá o seu patrimônio que você está formando, então tem que estar lá essas informações, tá certo? Cuidado com as pessoas que você vai colocar como dependente, cuidado com os rendimentos que você vai ter que declarar. Esse ano, eu não peguei ainda nenhum para puxar esses informes de rendimento, mas se você fizer o seu código de acesso no ECAC,
você consegue verificar os rendimentos que você tem, tá certo? Também está previsto aí como novidade, tá bom? Então tenha cuidado nessas etapas para que você não cometa erros. E principalmente, se você está fazendo declaração de imposto de renda, você tem um escritório de contabilidade, tem mais de alguém que trabalha com você, peça alguém para revisar esses mesmos dados, que às vezes sempre pode passar uma coisa despercebida, um questionamento importante, como o sempre coloca aqui, que uma pessoa faz uma pergunta, para ter de fato a certeza que ele está informando, para depois não gerar um problema futuro nesse sentido. Então, essas são as principais recomendações para você ter mais cuidado. E se declarou, preenche tudo e olha qual é o melhor tipo de declaração. Se é a simplificada, se é a completa, se é melhor colocar dependente ou tirar dependente. E aí você vai entendendo melhor quando você vai preencher essas informações. Não é, Sérgio? Isso. Olha, como eu falei no início, né, a declaração ela tem que estar, sabe, muito meticulosa. Porque se você errar, na verdade, principalmente os valores de rendimentos tributáveis, se você erra valores de INSS, que é dedutível, e imposto de renda retido na fonte, principalmente, você vai ter problema. Então vai lá no ECAC, se antecipa ao cliente, entra lá no ECAC, vai lá e puxa o comprovante de rendimento de 2020, vai vir tudo bem bonitinho, gente. Tudo bem bonitinho, e aí você já se antecipa. Outra dica, no portal da transparência, Valdemir, no portal da transparência dá para você, na verdade, ver, somente pelo nome da pessoa, o nome completo, quanto foi exatamente que ela recebeu de auxílio emergencial. Pelo portal da transparência. Dá uma procurada, né? Depois eu posso até depois jogar o link, mas lá dá para você saber. Você faz os filtros por data, né? Por cidade, por data, tudo bonitinho, até pelo CPF da pessoa dá para saber. Porque assim, quando você vai fazer a consulta naquele link do auxílio emergencial, que eu estou falando aqui do auxílio emergencial de R$600. Quando você vai lá no link, aí tem várias perguntas, nome de mãe, nome de data de nascimento e tudo. Então, se tu quer, na verdade, ver quanto foi que a pessoa recebeu e se antecipar o cliente, pega só o nome do dependente que recebeu, ou então do cliente, vai lá no portal de transparência, ele vai te mastigar tudo que a pessoa recebeu, tu já se antecipa. Diz, olha, eu vi aqui no sistema, no portal de transparência, que o seu dependente recebeu, ou que o senhor recebeu, a gente vai ter que declarar, ou não vai ter que declarar. Enfim, a gente vai se antecipando aos clientes e fazendo de tudo para que a gente não precise fazer retificações e haja retrabalho, porque nós estamos sobrecarregados de trabalho nessa pandemia. Voltou a segunda onda, meu amigo, nós estamos para ficar louco com tanto trabalho. Dobrou, igual no ano passado. Voltou tudo ao que... Pois é, cara. E esse é um ano de pandemia e assim, a gente não tem medidas que possam dar segurança jurídica e qualificação para os clientes da gente do escritório, né? Assim, dá uma confusão muito doida para a gente poder encontrar a solução onde não tem solução até agora legal, não tem solução que a legislação exponha para a gente. Em termos de funcionário, redução de custo, postergação de imposto, que teve tudo ano passado, esse ano não tem. Então, peço a compreensão de vocês aí, mas daqui a pouco eu vou fechar aqui a live, vou entrar na missão do Zap Leão e eu vou zerar esse negócio aqui para te passar meio zerado, Sérgio. Só mais uma dica. Posso dar? Claro. Vai ficar isso. Só mais uma dica, pessoal. Com relação, tem muita gente preocupada, né? E não é difícil de estar. As pessoas que vão ter que devolver auxílio emergencial. Qual é a orientação que eu estou dando? Certo? Quem vai ter que devolver o auxílio emergencial de R$600? Dá uma esperada, né? Não paga esse DAF agora. Tu tem até o dia 30 de abril para pagar ele. Daqui para o dia 30 de abril, sabe o que pode acontecer? A Receita Federal pode prorrogar, devido à pandemia, a segunda onda, a Receita Federal pode prorrogar o prazo do envio da declaração, e aí tudo muda, os prazos vão mudar. Pode ser que, na verdade, com alguma pressão política, algum projeto, de repente, pode trazer um parcelamento, de repente, desse auxílio emergencial. Ninguém sabe o que pode acontecer no futuro. Então, o que você puder postergar, postergue. Inclusive, existe um projeto de lei, que, salvo engano, está na CCJ, lá na Câmara, que realmente está tentando trazer uma anistia, né, para quem, na verdade, vai ter que devolver o auxílio emergencial. Então, vai postergando, vai deixando, vai até um limite, não vai pagando logo agora não, porque daqui para lá tudo pode acontecer. E tem muita gente preocupada, né, e é uma bolada, tem gente que vai ter que devolver 6 mil, 4 mil, 3 mil, tem muita gente desesperada nesse sentido. Tá bom? Perfeito, eu concordo contigo plenamente, é exatamente isso. Veio uma pergunta aqui bem rapidinho, que foi sobre aluguel, comissão paga imobiliária.
tudo que você tem de despesa referente ao imóvel sendo locado, se é vinculado a isso, você pode se deduzir, assim como IPTUs, com sua responsabilidade, como algumas manutenções que você faz no prédio e esse tipo de taxa. Cara, eu tenho que agradecer muito, Sérgio, aí a disponibilidade de fazer parte da comissão e estar ajudando, e ter essas novidades, essas dúvidas que você tem pesquisado bastante. E agradecer a todo mundo que está aqui até agora. É muito prazeroso poder fazer isso, assim, é um momento de aprendizado até para mim mesmo ali, tá reinterpretando a norma nesse sentido. Pessoal, queria deixar aqui a parte que os Sérgios também se despedir. Assim, um forte abraço a todos e vai dar certo. A gente vai superar essa pandemia e vai voltar tudo pro normal. Se Deus quiser, não aguento mais ficar trancado. Tá difícil, viu? A gente tá sendo cabeleireiro, ó. Eu mesmo tô fazendo minha barba, minha unha, tô dando uma parada aqui, o negócio tá. Tô trabalhando home office, é menina, é filho, mesmo eu trancado, meu amigo, é um desafio, mas tudo isso vai passar. Que Deus abençoe a todos nós, né? Uma boa noite para todos. Prazer foi meu, Pessoal, viu? forte abraço. Prazer foi meu, viu, Rodrigo? Eu que agradeço. Obrigado pela oportunidade. Que é isso, tamo junto. Forte abraço, fique com Deus. Até terça-feira, a gente vai estar aqui de novo aqui batendo papo. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.